Vamos. Olá, hoje nós vamos Olá. conversar com um psicanalista, doutor em comunicação e cultura e escritor, e para mim um filósofo, Paulo Blanc. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Denise? E Até aí? onde a gente dizer tudo bem nos dias de hoje, né? É verdade, Paulo. Mas temos que tocar o barco. Paulo, eu queria o meu tema, tá? Eu não sei se isso vai ser o tema o tempo todo, mas eu queria começar por um tema que eu acho que é uma pauta que está nas manchetes políticas do mundo inteiro: fascismo, tá? É... Existe uma psicologia do fascismo? É uma boa pergunta. Eu diria assim, existe a psicologia do fascista. O fascismo é uma história longa, né? É uma doutrina que foi sendo construída a partir do final do século XIX, na verdade, né? Mas eu poderia dizer que sim, que existe a psicologia do fascista, porque é a psicologia do autoritário, né? Do autoritário. E o que o autoritário, qual é a psicologia do autoritário? O autoritário ele é alimentado pelo medo, né? Então, a psicologia do autoritário é a psicologia do medo. E ele também usa do medo para assustar as pessoas no medo delas e obter o que ele mais quer, que é uma total negação do que tudo que seja mudança. A questão do medo nos relaciona diretamente à questão da não mudança, né? O medo não quer mudar nada, não quer deixar mudar nada. Então, eu, em resumo, para dar margem de a gente falar de outras coisas ou aprofundar por outros caminhos, a psicologia do fascista é a psicologia de qualquer autoritário, independente da ideologia, né? O fascismo é uma ideologia também, né? Mais nada. Mas se você me pergunta, eu vou te pedir mais um minutinho. Eu tenho uma lembrança muito antiga, da época que eu dava aula no Max Nordal, olha como eu sou antigo, e isso eu devia ter uns 20, 21 anos, foi exatamente em 1970, 69, por aí. Eu me lembro de um professor de sociologia muito interessante, ele que dava aula também lá no Max Nordal, lá em Ipanema. A gente estava conversando no ônibus, nunca esqueci essa cena, e de repente, provavelmente a propósito da ditadura, ele me diz assim: Paulo, o fascismo é a condição natural do homem, combate a nós combatê-lo, compete a nós combatê-lo. E eu nunca esqueci essa frase, porque ela tem uma verdade muito grande, né? Porque ela está em todos nós. O que ele quis dizer é isso. O que é a condição natural do homem? É o medo também, o medo que encaminha a criancinha desde pequenininha ao querer o controle, a querer manter tudo sob o olhar dela. Em resumo, o controle. E isso está em todos nós, e o controle é sempre a porta para o autoritarismo. E as criancinhas são autoritárias, né? A gente sabe disso. Esse fascismo de hoje, né, que a gente tanto fala, ele, no que ele se difere do fascismo da metade do século XX, quando surgiram, né, figuras como Mussolini, Hitler, Salazar em Portugal, que eram ditadores fascistas? Qual é a diferença que a gente, porque muitos fascistas hoje se dizem democráticos, né? São pessoas que pregam, entre aspas, a democracia também. E existe alguma diferença? Você vê esse lado desse perfil, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a principal diferença, até onde eu posso te falar, eu tenho me guiado muito nos estudos sobre a questão do fascismo,
por um pensador, historiador da cultura, do pensamento, Zeev Stenheld, que acabou de morrer em Israel umas 2 ou 3 semanas atrás, uma pessoa extraordinária, e que ele reformulou muito essas teorias do fascismo, porque ele mostrou que o fascismo vem de um tipo de cultura. Ele vai se construindo ao longo do final do século XIX, avança por o início do século XX. E a visão que ele traz é muito enriquecedora, porque hoje em dia a gente tem muito medo dessa palavra, né? Tanto os fascistas quanto os não fascistas a usam de uma maneira bastante simplificada. Então, vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada, a diferença, sem dúvida, existe, é a consistência, de mais nada. É engraçado eu dizer isso, porque o fascismo era uma ideologia que se construiu e teve pensadores importantes, teve artistas plásticos importantes, tem toda uma ideologia que se opunha ao iluminismo. Isso é que é a grande ideia que o Steinhauer nos traz, né? Que, na verdade, o fascismo ele é um movimento contra a razão, contra a racionalidade. Ele quer potencializar as emoções mais profundas e mais ligadas às nossas fantasias. Ele quer construir mitos no lugar da razão. Eu estou com isso mexendo com várias etapas diferentes, mas que basicamente vão se cristalizando, né? Tem pensadores na França, tem pensadores na Itália, né? Tem pensadores que vieram pela linha do romantismo alemão, enfim. Mas todo isso, o romantismo alemão e tudo mais, ele nos leva aonde? A potencializar emoções versus abandonar o que é a razão. E a democracia é razão. Não há nenhuma razão para ter democracia. Como não há nenhuma razão para ter ética. A ética, aliás, a ética humanista, não há nenhuma razão para ter humanismo. É a razão que constrói. E a escolha. Né? E cá entre nós, o humanismo é uma invenção da tradição judaica. Né? O texto bíblico é a base do humanismo ocidental, né? Mesmo que muitos judeus não o pratiquem. Certo. Então, nos dias de hoje, eu diria que esses pontos que eu frisei estão presentes. Só que há um uso da democracia para instituir os governos autoritários que não gostam de ser chamados de fascistas. O que gera o medo das pessoas, né? Porque a gente tem visto que as pessoas têm medo de certos grupos, até mesmo no antissemitismo, né? Eu vejo que isso é um medo. Por exemplo, que medo que as pessoas têm? Por que esse medo? E é claro que o medo, como sentimento humano, que é talvez um dos poucos que nos ligam ao mundo do animal, né? O animal tem medo, ele vai estranhar tudo aquilo que pode ameaçá-lo. O ser humano é um pouco diferente disso, né? Ele estranha o que vai ameaçar ele na certeza e na permanência do que ele já está estabelecido emocionalmente. A gente como se estabelecesse uma forma de viver, de funcionar, de pensar e de sentir. E isso é o que a gente vai chamar de conservador, né? Porque a gente tem essa tendência do conservar o que já tem, como conhecido em nós mesmos. Quanto mais eu fico rígido nessa posição, e aí que vem o detalhe, mais o que vem de fora me agride. Eu não fico rígido porque o que vem de fora me agride. Eu sou rígido e por isso o que vem de fora me agride. A rigidez é filha do medo, que é a mãe da transformação temida.
ela teme a transformação. A transformação ela desorganiza. Então, a gente tem que pensar que tem a ver com uma tendência que é do ser humano mesmo, da biologia mesmo, de manter-se no organizado, e aquilo que vem de fora, que se chama de ruído, a grosso modo, é o que vai me desorganizar. Então, o que é ruído para mim? É tudo que está fora do meu radar. E o meu radar, ele interpreta mal adoidado, né? Tudo que parece que vem de fora, ele já é agressão, porque o meu radar já é meio ruinzinho. A gente sofre, todo mundo sofre meio de um radar meio avariado, né? Eu até inventei o tal do transtorno do receptor avariado, que vai me dar o prêmio Nobel um dia desse, né? Que todo mundo tem um receptor que é avariado, né? Aí, quando chega perto, a gente interpreta tudo errado. E aí tem dia que a oprimir, a destruir, a dar nomes. Antigamente eram os judeus faziam muito esse papel, né? Tudo que era ameaçador era associado a judeu. Isso é uma longa história, uma longa história. Mas o fascismo no início não. O fascismo italiano não foi nunca antissemita. Pelo contrário, existem documentos falando do Mussolini apoiando a criação de um Estado judaico em Israel, né? Botinsky e a turma dos revisionistas tinham boas relações com eles. Tem uma conversa, uma correspondência com líderes sionistas da época, pouquinho, 30 e pouquinho, né? E depois que o fascismo se aliou ao nacional socialismo, que é o nazismo alemão, né? E isso é outro papo, isso é outro papo. Então, a questão vai ser sempre essa: me conservar no que eu estou, que ali eu estou seguro, e negar tudo que for capaz de fazer sentido para isso. E aí eu invento o nome. Quem critica é comunista. A gente conhece isso de muitos carnavais, né? E o comunismo ficou associado, então, à ameaça. É uma história antiquíssima. Então, não precisa mais ter comunista. No Brasil deve ter uns 2 ou 3 comunistas ainda, né? Mas não precisa ter nenhum. Basta eu ter este nome que já está no imaginário, ele já está flutuando por aqui. E aí faz sentido para as pessoas, porque elas já estão condicionadas. Então, acaba acontecendo o seguinte: se não houver comunistas, não há governo que se institua como voz única. Então, tem que ter comunista. O importante é que, enquanto atitude autoritária, enquanto negação da democracia, enquanto medo de tudo que é diversidade, hoje em dia tem esse detalhe a mais. A democracia foi alcançando cada vez mais um respeito pela individualidade, pela diversidade, e que tem a ver com o liberalismo ocidental. Não tem a ver com o marxismo, nem com o comunismo. Tem a ver com o liberalismo. E isso é importante de lembrar. O fascismo se opunha ao liberalismo também, e ao marxismo também. A ideia do marxismo era que você era parte de uma nação que era como um corpo. E esse corpo, a gente tem que funcionar como indivíduo dentro do corpo e para o corpo. E a individualidade ela não tem mais importância. Por isso que os indivíduos podem morrer à vontade. Pode morrer 60 mil brasileiros, que para muita gente não tem importância. E eu já ouvi gente dizer isso. Não tem importância. O importante é que o projeto nacional, aspas, possa continuar. O humanismo não quer dizer que são seres humanos bonzinhos. O humanismo significa colocar a liberdade e a individualidade como centro e como possibilidade do ser humano. E a diversidade entra por aí. Então, tudo o que aconteceu nos últimos 50, 60 anos de um avanço, onde a sexualidade passou a ser definida pela pessoa como identidade dela, isso é um horror.
É um horror porque vai contra todas essas teorias que vão acabar na eugenia. E a eugenia é o quê? É a superioridade do mais forte, né? Eu poderia falar aqui do darwinismo social, que a gente vê aí hoje em dia, de 20, 30, 40 anos para cá, toda a mentalidade, a maneira de viver e de trabalhar, é toda ela em cima do darwinismo social. E o que é o darwinismo social? É a lei do mais forte. A situação de... Como é que a gente poderia avaliar isso em termos da psicanálise, né? As pessoas começam a buscar culpados, como você já falou, né, pelo desconhecido, mas geralmente isso, ao meu ver, né, é mais latente quando a gente está numa situação de crise. Agora então, começam a surgir essas coisas, essas pessoas mais agressivas até, né? Pessoas... Agressiva. Posso interromper nessa palavra? Pode. Exatamente. A crise ela também é provocada. A agressividade, a guerra. Para o fascismo, a guerra é fundamental. Tudo aquilo que eu falei da imaginação não é de contos de fadas. A imaginação não é para contos de fadas de seres bonzinhos. É da potência e da guerra. E a guerra e a agressividade como fundamento humano da sociedade. A sociedade só pode se organizar para guerra, em função da guerra com o outro. Então, nós estamos vendo no Brasil, já que você trouxe o debate para cá, uma potencialização da guerra, uma potencialização da agressividade, do medo, que é uma maneira de provocar crise. Que, junto com o que a gente está vendo aqui na pandemia, esse horror que a gente está vendo, eu não preciso entrar em detalhes, né? É a tradução dessa ideia de que os mortos que morram, há uma guerra em curso o tempo inteiro, e eu acho, provavelmente não sou o primeiro a achar nem o último, que focar a questão nacional em Bolsonaro é um erro. Bolsonaro é a cereja do bolo. O bolo que está embaixo dele, eu me pergunto cada vez mais qual é esse bolo. Eu me lembro que eu conheci um cara antes da eleição que me impressionou muito, muito, um bolsonarista assumido, articuladíssimo, inteligente, e que me falou uma frase que eu nunca esqueci e que toda hora ela volta. Ele dizia assim, mas eu conheci ele assim, por acaso, no lugar, e fomos apresentados, e ele se virou e disse assim, no caso é Bolsonaro, mas podia não ser ele. Ele me falou mais, mas em resumo é isso. Tem um movimento por detrás que bota Bolsonaro e ele há uma aliança com ele. Bolsonaro é a representação de uma maneira de viver. Por exemplo, toda isso que muita gente, desde o início, vê nele assim, meio um trapalhão, meio um paspalhão. Eu acho que não é nada disso. Eu acho que não é nada disso. Desde o iníciozinho, eu venho dizendo uma frase que não é minha, é de Shakespeare, né? Que depois ela apareceu por aí também. Claro, muita gente pensou nisso. Tem uma cena de Hamlet, onde ele está lá meio louco, andando assim, se fazendo de louco, e tem dois personagens, um diz para o outro assim, ele está louco, mas há método em sua loucura. Mas qual é o método? O método é fazer pouco da presidência. Desde o início, isso me bate. Esse cara está apoucando, é a palavra bonita, né? Apoucando a presidência. E para quê? Porque desmoralizando a presidência, com essas confusões todas, desmoraliza a própria democracia. Certo. E desmoraliza a figura que é o presidente para o povo. E isso a gente viu agora na pandemia. Vou entrar agora na área da sua área, bem específica. Vamos lá.
Qual delas? A psicologia, né? A psicanálise. Uma. Hum. Muitas pessoas que são otimistas, muitas pessoas que, sei lá, posso dizer que não, aparentemente não tinham problemas, hoje em dia estão bem preocupadas e estão bem para baixo. Na sua visão, né, como psicanalista, que você vê, como você vê, né, o, essas pessoas? Como é que você poderia traçar dessas pessoas e alguma coisa que você possa dizer de positivo, pelo amor de Deus? Mas eu achei a tua pergunta ótima, porque eu estava aqui, até dei um sorrisozinho por quando, em algum momento, pelo seguinte: pela primeira vez, eu já clinico desde 1971, bota mais de 50, né? Chega uma hora que tudo parece assim, né? 30, 40, 50 anos atrás. É verdade. Eu poderia dizer que na história da psicanálise em geral, salvo momentos de guerra, que não é a mesma coisa, o psicanalista e o paciente estão vivendo a mesmíssima coisa. Isso é totalmente novo. Isso é totalmente novo. Inédito. A mesma angústia que analisando um paciente tem, eu também tenho. Claro. Fui colocado na mesma situação de aceitar sem poder contestar mesmo, porque seria absolutamente absurdo contestar, mas ter que me submeter mesmo a uma situação de privação de movimento. E ser privado do movimento é ser privado de uma coisa que é automática. É a liberdade de ir e vir, a chamada liberdade de ir e vir, que também tem a ver com a Revolução Francesa, né? Que é simplesmente eu me levantar e agora vou sair. Essa coisa, esse pequeno gesto que todo o meu emocional, meu mental, traduz como liberdade, nele está tudo. E esse tudo foi de chofre impedido de ser exercido. Então, se a gente tivesse tendo essa conversa no início da pandemia, eu teria dito coisas a partir daí, né? E a perda do movimento e o efeito disso sobre o psiquismo. E o medo. Todo esse movimento de ficar em casa é em cima do quê? Da razão? Pode ser que para muita gente é da razão, né? Enquanto a gente tinha um ministro que ficava dando as explicações, o Mandetta, ali estava a razão. Né? Chamavam de ciência. Não é a ciência, é a razão. Ciência é um negócio até discutível, né? Porque todo dia as conclusões, né? Mas a razão é essa. Temos que fazer uma aliança e aceitar uma realidade. Mas essa realidade e essa aliança só surge porque há um medo. E o meu próximo virou, finalmente, meu inimigo, porque pode me contaminar. Você falou uma coisa legal, assim, porque quando a gente tinha esse ministro, as pessoas estavam mais, não tranquilas, mas estavam menos perdidas, né? Isso tem a ver com as pessoas, um grupo precisa sempre ter um líder, né? E um líder que transmita uma segurança. Isso é uma coisa. Como é que o ser humano ele precisa disso, de ter alguém ou uma estrutura que dê uma segurança para ele, ou as pessoas existem pessoas que se bastam, assim, não precisam de nenhuma referência para se sentirem bem. Olha, a tua pergunta é muito, 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 muito complexa, né? Se Eu precisa. sei. É porque me Mas veio. vamos partir do pressuposto que precisa. Importante isso. A razão funciona assim, ó. Vamos partir do pressuposto que precisa. É. E o que a gente está tendo? O que não precisa.
né? Porque psicamente é uma referência, uns psicanalistas vão dizer que tem a ver com a figura da paternidade, do outro, do erro. Não importa, né? Freud tem um excelente, maravilhoso trabalho sobre psicologia das massas, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Onde ele vai mostrar como essa relação que você está falando com o líder se transforma numa fantasia também de ser amado pelo líder, o líder me ama, eu amo ele, os irmãos todos se amam, mas está tudo fluindo ali para essa figura do líder, né? E ser amado é importante. Muitos judeus votaram no Bolsonaro porque ele nos ama. Exatamente. Das eleições consumadas, eu escrevi um artigo exatamente abordando isso, né? Essa psicologia é muito forte no judeu por conta das perseguições que nós sofremos, e aí se desenvolveu uma coisa, ele nos ama, é isso que importa. Então, ele nos ama, ele é o nosso líder. E o líder vai me dar segurança e vai me dar proteção. E aí, na cabeça da população, a sociedade é um tecido. Se fala em tecido social, não é à toa. E esse tecido esgarçou na hora que jogaram a gente para dentro de casa. Porque, na minha cabeça, toda essa liberdade de movimento, tudo isso faz parte desse tecido. E mais uma opção de Eu coisas. sempre gosto de fechar com uma mensagem do meu entrevistado. Não uma mensagem, com a palavra. Eu gostaria de deixar a palavra para a gente fechar, né, esse encontro. Como é que eu vou fazer? Eu quero que... Me ocorreram várias possibilidades de encerrar, todas elas judaicas. Ótimo. Ótimo. Então, tem esse papo que você levantou antes, importante, né? As pessoas, eu acho que não, por suas motivações e interesses pessoais, pelos seus medos, suas inseguranças e por interesses mesmo, muitas vezes pecuniários e etc. e tal, deixam de ouvir. Não só de ver, deixa de ouvir. Aí, em Jerusalém, lá 2, 3 mil anos atrás, né? Um sujeito se dirige ao seu mestre, naquela época os rabinos eram mestres, aí se dirige ao mestre dele, rabino, e diz: vem cá, e quando é que vai chegar uma Mashiach? Quando é que vai chegar uma Mashiach? Eles já estavam naquela época se perguntando: não, quando é que vai chegar uma Mashiach? Aí ele diz: você quer saber? O Mashiach está na porta de Roma. Talvez você conheça essa história, ela é muito famosa. Aí o outro diz: como assim, na porta de Roma? Tem uma versão que diz que era Elial Hanavi passando, e aí ele pergunta a Elial, e aí, como assim na porta de Roma? Ali você chega nas portas de Roma, e entre os mendigos e os leprosos que ficavam fora da cidade, você vai encontrar ele lá. Aí, pô, e aí? Como é que eu vou saber que ele está ali? Ah, é o seguinte, você olha, eles todos estão assim com bandagens, né, enrolados em panos, aquelas coisas. E aí ele faz assim, ele tira tudo de uma vez para tomar sol e bota tudo de novo. De uma só vez. Ele não fica tirando. Tá legal. Aí o cara sai de lá e vai até Roma. E aí ele olha e vê. Claro, tinha que ver, senão a história não tinha sentido. O cara diz: vem cá, você é o Mashiach? O cara diz: sou. Caramba! E quando é que você vai chegar? Hoje. Aí ele olhou para o cara, achou que o cara estava sacaneando com ele, porque foi embora. E volta para Jerusalém e encontra novamente lá o rabino. E o cara falou: não, você foi? Fui. E aí? Encontrou? Encontrei. Mas ele é um mentiroso, fez pouco de mim. Por quê? Porque ele disse que ia chegar naquele momento e não chegou. Aí o rabino falou assim: triste é a geração que não sabe mais ouvir. Fussidous é o seguinte:
Essa história ela tem uma profundidade extraordinária. Saber ouvir o tempo do agora, quando se fala hoje de uns anos para cá, né, está tão na moda falar o agora, é o agora. Mas saber ouvir o agora é saber ouvir a história, é poder entender os acontecimentos. E mais do que nunca, nesse momento de hoje, se a gente se furta a ouvir os acontecimentos, a gente perde oportunidades. E o Mashiach tem uma outra historinha talmúdica. Eu não sou bom de mensagens porque uma me leva a outra, onde vários rabinos estão discutindo entre si como será o tempo do Mashiach. Essa é também extremamente importante. E aí há várias versões, várias. Mas eu gosto muito do rabino que se diz assim para o outro. O tempo do Mashiach, quando ele chegar, um diz assim, olha, eu quero muito que ele chegue, mas eu não quero estar aqui. Porque seria um tempo de altos cataclismas, grandes mudanças e tal. Mas eu gosto da resposta do que diz assim, a grande diferença entre o tempo do Mashiach e o de hoje é o fim da dominação dos grandes impérios. Profundo. Quer mais 2 ou 3 dessas mensagens? Gostaria, mas acho melhor a gente encerrar com essa que está bem profunda e dá para as pessoas pensarem e isso que você falou para mim é muito importante. As pessoas não estão ouvindo. Paulo, na verdade, isso não foi uma entrevista, isso foi um bate-papo muito agradável que eu gostaria muito de manter. Como sempre são os nossos bate-papos, né? Isso. Muito obrigado. Obrigada a você, Paula. E curta aí bastante aí e a gente... Espero que a gente sobreviva a tudo isso, né? Vamos sim, se Deus quiser. Um beijo. Beijo.